Cheguei para mais um podcast Lu Pratos Convida, o primeiro de 2025, o primeiro episódio desse ano incrível que será 2025. E aqui comigo, só mulheres raríssimas, mulheres com histórias que vão impactar a sua vida e vai fazer você refletir. Tem alguém que está passando, já passou a mesma coisa que eu estou vivendo nesse momento. E hoje a minha convidada mais que especial, a primeira de 2025, é Cíntia. Eu vou deixar ela se apresentar, porque ela tem muita coisa boa para compartilhar para você. Cíntia, seja bem-vinda. Ai, muito obrigada. Ao Lu Pratos Convida. Dá a mãozinha aqui de boa sorte. Boa sorte. Se apresenta para essa mulherada que está te ouvindo. Quem é a Cíntia? Eu sou a Cíntia, mãe, esposa, mulher como vocês. A minha formação, vou falar um pouquinho. Eu sou especialista em acupuntura e em estética avançada. Sou enfermeira de formação, com mestrado e doutorado pela USP de Ribeirão Preto. Uau. Então, eu sou a doutora Cíntia. Prazer, pessoal. Gente, eu disse para você que aqui, no Lu Pratos Convida, é só mulheres raríssimas. Doutora Cíntia. Isso. Formada em? Enfermagem, especialista em acupuntura, em estética avançada, com mestrado e doutorado em ciências pela USP de Ribeirão Preto. Uau! Gente, pega esse currículo, mulherada! Pega esse currículo. Cíntia, me conta uma coisa. Sempre de Ribeirão, viajou bastante, se formou aqui. Como que foi essa sua trajetória para você chegar nesse currículo tão valioso assim? Eu sou nascida, criada em Ribeirão Preto, me formei aqui, morei em São Paulo por 10 anos aproximadamente, e lá eu fiz a minha especialização em acupuntura. Então, acho que muita gente já conhece, né, lá o bairro da Liberdade, em São Paulo, que é o reduto, né, da cultura asiática aqui no Brasil, da imigração. E quando eu estava morando em São Paulo, eu decidi fazer uma especialização em acupuntura. E tudo na minha vida sempre foi marcado com bastante... tudo que eu vou fazer, Lu, é uma marca minha mesmo, essa questão de afinco. Então, vou estudar acupuntura onde a acupuntura nasceu, aflorou aqui no Brasil, que foi na Liberdade. Eu fiz o mestrado e o doutorado na USP aqui em Ribeirão Preto, apesar de estar morando em São Paulo, na época do doutorado, mas eu morava lá, segui a minha carreira acadêmica em São Paulo, depois morei nos Estados Unidos um período também, e depois eu vou contar um pouquinho sobre a expatriação do meu marido, que nos levou para a Holanda, e foi quando eu terminei e defendi a minha tese de doutorado. Gente, eu não tenho nem palavras. Não tem nem palavras. Porque, assim, quando você vê uma pessoa com tanta dedicação, né, e que traz isso para o seu negócio e que vá realmente entender a essência daquilo que você pratica, é algo admirável, né? Porque o mercado de hoje, olhando macro, são pessoas rasas. Sim. Né? A gente tem muito isso. E eu super... Gente, aqui vocês sabem que a gente tem um canal super aberto, né? E super seguro para poder falar sobre isso. Eu estou olhando no macro, não estou olhando você aqui dentro da sua especialidade. Mas a gente está num mundo de internet que tudo é raso. Né? Você pega um conteúdo aqui e você traduz esse conteúdo de uma forma que possa viralizar. E quando você fala de toda essa sua jornada, eu quero mais detalhes. Eu vou entrar um pouquinho nisso aqui. Sim. O que significa para você ser uma referência na sua área e como você conseguiu construir essa autoridade ao longo do tempo? Isso foi o que eu sempre busquei, né? Desde novinha, quando eu fui seguir a minha carreira, como eu disse anteriormente, eu sempre fui marcada de tudo que eu for fazer, eu faço e vou a fundo, eu sou curiosa, eu sou persistente, então isso são características que eu julgo que me ajudaram bastante a chegar até aqui, a me tornar uma referência. E aí eu fui buscando, estudando, me dedicando, trabalhando e queria fazer diferente, eu queria sair do raso, eu queria sair da média, né? Eu não queria ser mediana, medíocre, ou a palavra que possa definir isso. Eu queria ir a fundo e queria ser melhor no que eu fazia. Então, precisava de suor, né? De transpiração, de trabalho.
Então, foi assim isso que sempre me norteou. Dedicação, trabalho, estudo e a busca por ser exclusiva, por ser cada dia melhor que eu mesma a cada dia, né? A Cíntia de amanhã já vai ser uma Cíntia diferente da de hoje. Diferente. Nessa sua trajetória, teve alguma mulher de referência que você se inspirou, que veio da sua família, alguma figura feminina que te influenciou? A minha mãe me influenciou muito, apesar de toda a simplicidade dela, de não ter o estudo que eu buscava e toda a qualificação que eu buscava. Ela me influencia até hoje no sentido de ser persistente, de acordar e estar cantando, não interessa o que esteja acontecendo, né? Ela está ali persistindo, trabalhando, buscando a melhor versão dela. E muitas vezes sem nada em troca ou para receber, por ser mesmo boa no que faz, no cuidar, no tratar, digamos assim, se ela se desdobra e se reconstrói diante das adversidades da vida. Então, isso para mim, observar isso nela, sempre foi uma referência para mim. Então, eu gosto de mulheres que se reinventam, de mulheres que buscam, de mulheres que se dedicam. Eu tive outras amigas, colegas também, eu não posso nem citar os nomes aqui, porque tiveram muitas mulheres na minha trajetória que me despertaram para detalhes, para a profissão, para a persistência. Então, de cada uma eu trago um pouquinho. Cíntia, como que é a Cíntia lá em casa? A Cíntia mãe, a Cíntia esposa. Quantos filhos? 2 filhas. 2 filhas? 2 filhas. A idade? 10 e 7. 10 e 7. E você comentou sua tese defendida em outro país, marido... Estou curiosa. Estou curiosa. Me conta um pouquinho desse momento, né? Que você viveu de outro país, se está ligado aqui à sua atividade, como que foi a família. Me fala um pouquinho, vamos passear por esse mundo. Vamos, a primeira vez que eu morei fora do país foi logo quando eu casei, que eu ainda não tinha as crianças e o meu marido é um executivo, né, de multinacional. Na época ele trabalhava numa empresa na General Electric e nós fomos transferidos na época para a Califórnia. Então, lá atrás, eu já estava dentro da carreira acadêmica, eu aproveitei toda essa oportunidade e fui estudar Educação em Saúde na Califórnia. Sentei numa escola, numa faculdade, né, estrangeira. Uau! Uau! Isso, que ano que era? Isso foi 2007. Isso 2007. Foi a primeira vez que eu me aventurei aí além mar, né? E aí foi muito legal, foi uma experiência extremamente interessante. E fui com medo mesmo, né? Fui. Isso foi mais tranquilo, porque éramos só nós dois e não tinha uma criança aí envolvida. Então, eu sempre fui uma mulher que, conforme eu disse para você, sempre busquei mais. Então, ao invés de ir lá só morar ou passear, eu falei, não, vou aproveitar essa oportunidade para enriquecimento, né? Tanto pessoal quanto profissional. Na questão do doutorado, o meu doutorado foi, assim, eu acho que foi um dos maiores desafios, né, que eu tenho. Além da maternidade, óbvio, né, que a maternidade... Eu tive as 2 crianças, eu morava sozinha em São Paulo quando elas nasceram, então eu tive o apoio da minha mãe, né, apoio do meu marido, mas eu também tive que me virar sozinha. E na época do doutorado, eu trabalhava numa universidade em São Paulo e eu já acumulava 20 horas de hora-aula, que eu era professora dentro da sala de aula, no curso de enfermagem, e acumulava um cargo administrativo dentro da própria universidade, com mais 20 horas. Então, eu fazia 40 horas semanais e... tinha a minha filha, né? E assumi, então, passei no doutorado, prestei o doutorado, fui admitida na USP aqui em Ribeirão Preto, daí eu morava em São Paulo, fazia algumas disciplinas lá e tinha toda essa vida, né? Bastante atribulada. Aí, não bastasse isso, eu engravidei no doutorado da minha segunda filha e consegui levar tudo isso. Ela nasceu... Quando ela tinha 8 meses, né, eu terminei todos os créditos do doutorado. E quando ela tinha
quando ela estava de 8 meses, quando eu estava grávida, de 8 meses, eu terminei os créditos do doutorado, que é a parte presencial. Tá. E aí, depois, quando ela tinha 8 meses, nós nos mudamos para a Holanda. Conforme eu disse, o meu marido é um executivo e, na época, ele trabalhava numa indústria farmacêutica e nós fomos expatriados, fomos transferidos de país. Então, mudamos de São Paulo para a Holanda, uma cidade que fica próxima a Amsterdã, que chama Hilversum. Então, eu morava a 15 minutos de Amsterdã. E aí, eu me mudei para uma cidade, para um país... sozinha, com 2 crianças, né? Uma na época com 4 anos e a outra de 8 meses. E com uma tese de doutorado para terminar. O que você defendia nessa tese? Nessa tese, eu defendi a relação da acupuntura com a promoção de saúde mental e emocional. Então, com toda a questão do bem-estar. Eu provei, né, o poder da acupuntura com enfoque na acupuntura auricular, no bem-estar e na promoção de saúde mental das pessoas que sofrem com ansiedade, que sofrem com depressão. Essa tese está disponível, inclusive, no Teses USP, né, que é o meu maior trabalho literário que eu escrevi, que foi a minha tese de doutorado, né, que eu tenho outras publicações, alguns artigos, mas a minha tese está lá. E aí eu tinha esse desafio de lidar com essa mudança, de morar em outro país. E deixamos as coisas aqui, né? E fomos. Gente, eu me mudei para Fortaleza. Eu morei 6 anos em Fortaleza e eu achei que foi quase o fim do mundo. Ela foi para Holanda. Eu fui para Holanda. E aí as crianças, né? Fui escrevendo. Elas iam para a escola e eu ia para a biblioteca da cidade com o meu computador, e o momento que elas estavam na escola era o momento que eu escrevia a minha tese, então era meu horário de trabalho. Então eu ia para a biblioteca ou eu ia para um café, estilo aquelas novelas, aqueles filmes, aquelas séries, sabe? Que a pessoa senta lá com o computador, pega o café dela e fica lá trabalhando. E foi assim que eu escrevi a minha tese de doutorado, né? Então eu terminei a escrita dela na Holanda, né, com esse desafio de estar morando fora, de estar arrumando casa, de estar arrumando escola, de estar cuidando das crianças, e terminei o meu doutorado. E vim em outubro de 2019, isso foi em outubro de 2019, um pouco antes, né, da pandemia, e deixei as crianças com meu marido lá na Holanda e vim para o Brasil, para Ribeirão Preto, para defender minha tese de doutorado, e fiz. Uau! Com muito sucesso. E hoje eu aplico, né? Tudo que eu escrevi, que eu provei através dessa tese, eu aplico no consultório. Eu ia exatamente entrar aqui um pouquinho nesse viés do que você faz hoje. Uhum. Então, você defendeu a sua tese, né, de acupuntura ligada ao bem-estar. E você, a partir desse momento que você concluiu, você aplica no consultório essa técnica. Isso, porque aí teve a pandemia, eu fiquei mais um tempo, né, na Holanda, e eu voltei em 2021 para o Brasil. Tá. E foi quando eu decidi empreender, porque até então eu trabalhei 10 anos como professora universitária em São Paulo, né? Pesquisadora, e foi a primeira vez que eu decidi empreender, que o caminho natural seria eu voltar para uma universidade. Né? Exato. Aí voltei para Ribeirão Preto, saí da Europa, voltei para o Brasil, voltei para Ribeirão Preto e eu decidi empreender. E aí eu decidi que eu ia montar um consultório de acupuntura e ia colocar em prática tudo aquilo que eu havia descoberto, escrito e provado na minha tese de doutorado. E foi assim que eu fiz. Hoje eu trabalho com acupuntura, depois eu fiz uma outra especialização em estética avançada. Então eu trabalho com beleza, com bem-estar, com a acupuntura, com saúde mental e emocional. Então o trabalho que eu presto ele é bastante exclusivo e muito voltado para mulheres. Mulheres que querem entrar em contato consigo mesma, se descobrir, promover, melhorar a sua saúde mental, sua saúde emocional, seu bem-estar. E ficar bonita, né, Lu? Isso é verdade. Porque isso é verdade. Beleza faz parte. Se você não estiver bem consigo mesma, se você não tiver a sua autoestima, você não consegue trazer isso, né? O belo, ele fica escondido. Ele fica muitas vezes ofuscado, né? Igual você disse.
E através desse trabalho que eu acabo buscando, né, com que essas mulheres se descubram através de estarem bem emocionalmente e esteticamente, né, por dentro e por fora. Então, é um trabalho bastante exclusivo, é um trabalho muito diferenciado, que sai do raso, daquele raso que a gente estava falando aqui, né? Eu não vou só buscar um botox, eu vou buscar uma profissional injetora, uma profissional de estética somente. Eu vou lá me tratar, me cuidar. E você vai se tratar e se cuidar com uma pessoa que defendeu uma tese, que sabe realmente, né, o que faz, né, o efeito, né, da técnica aplicada bem feita. E outra coisa importante, você tem autoridade para dizer, né? Eu sei o que eu faço. Então, e validado, né? Sim, eu sei o que eu faço, está validado. E faço bem, sem falsa modéstia. Não é falsa modéstia. Me conta um case de sucesso de uma mulher que você atendeu nesse período de 2021 até agora, que você fala, caramba, essa mulher foi exatamente aquilo que eu defendi e funcionou e eu transformei a vida dela. Eu tenho uma paciente que está comigo, que veio de uma indicação de uma outra paciente, e ela veio com dores, um tratamento mais focado para acupuntura, e aí ela foi descobrindo tudo isso que a gente está falando aqui, né? Sobre as outras técnicas, ela foi conhecendo o meu trabalho, e ela está comigo até hoje, né? Então, ela se beneficia tanto as dores se foram, né, porque ela tinha um problema no caso muscular, então as dores se foram, né, com as sessões de acupuntura, e ela está comigo até hoje, ela é uma cliente, assim, extremamente fiel, porque ela faz botox, ela faz bioestimulador, ela faz a acupuntura ainda, mas não focada para dor, mas para dormir bem, para estar bem, para promoção de saúde. Então, ela é um caso, assim, que me acompanha, sabe? Eu vou viajar, você não vai voltar, não? Você faz parte da vida dela. Faço parte da rotina dela. Ela até fala que o marido dela fala assim, já vai lá na Cíntia, né? A Cíntia, nossa, tá precisando ir lá na Cíntia, quando ela tá estressada. Cíntia, você comentou que quando você começou com a acupuntura, você foi lá na origem, né? O que é acupuntura? A acupuntura é uma ciência milenar. Muita gente coloca a acupuntura como sendo um tratamento alternativo. Ele não é um tratamento alternativo, ele é um tratamento complementar. Tá? E ele é um tratamento no qual existe a inserção de agulhas, de sementes. Acho que a maioria das pessoas vê a acupuntura e muita gente às vezes tem medo porque vê aquele bando de agulha. Tem medo de agulha, né? Além de que eu tenho um tratamento inovador que eu trabalho com laser e faço a laser acupuntura. Então, para quem tem medo de agulha, o meu consultório é o lugar. É o local. Alguém que está aqui me assistindo, me ouvindo, sabia que existia acupuntura laser? Estou descobrindo agora. É a técnica mais avançada que nós temos, né? Eu trabalho tanto com a eletroacupuntura quanto a acupuntura laser, além da tradicional, da acupuntura com agulhas. E essa medicina tradicional chinesa, né, que foi criada na China, ela tem 5.000 anos de história, aproximadamente. Então, muito se aprendeu, quando tiveram todas essas questões de imigrações, né? A imigração japonesa, chinesa, ela é forte na cidade de São Paulo. Eu morava lá, e aí acho que a maioria das pessoas conhecem o bairro da Liberdade, né? Que é um bairro oriental. E aí esse conhecimento, ele veio com esse pessoal lá atrás, aqui para o Brasil, né? E ali foram, antigamente era-se passado, né, como, às vezes, de pai para filho, tinha as técnicas que eram passadas, e depois isso foi se profissionalizando, surgiram as escolas e surgiram as especializações. Eu morava em São Paulo lá na época e aproveitei tudo que eu podia, né? Inclusive, o meu trabalho eu comecei com eles lá na escola, então eu atendia no ambulatório, eu atendia aos finais de semana, e lá também eu me apaixonei, comecei a me apaixonar pela parte de estética, porque existe a parte de acupuntura estética. Então, dentro da especialização, a gente tem o viés da estética também. Você aplica a acupuntura voltada à estética no seu consultório? Aplico. Me dê um exemplo. Um exemplo, essa ruga que você acabou de vincar. A minha ruga? Gente, produção, pega aqui a minha ruga. Meu Deus, você acabou de vincar. Além, né, da... Aqui?
Aqui, ó. Assim, Aqui. É. Tá. Além do Botox, né? Que ele vai paralisar ali, né? A sua ruga. Tem gente que não gosta, ou que tá com uma ruga bem discreta. Então, é feito uma técnica através do descolamento com agulhas de acupuntura, com a própria acupuntura laser, né? Que vai melhorar aí, fazer um processo que a gente chama de fotobiomodulação. Então, vai melhorar toda a irrigação aí dessa região da sua pele, melhora a tonacidade, melhora a ruga, melhora a aparência, melhora manchas, né? Então, você vai tratar, por exemplo, um paciente com acupuntura estética, então, um paciente que tem melasma. O melasma, ele está atrelado, né? A questões para a medicina, né? Para a acupuntura, ele está atrelado a questões digestórias, né? Não, peraí. Então, tem fígado, tem estômago. Então, como que você trata? Eu trato uma mancha, né? Então, eu vou fazer um peeling, eu vou falar com você a respeito da sua alimentação. Eu vou falar com você sobre os pontos de acupuntura que eu vou tratar no conjunto. Porque aí eu consigo tratar a sua mancha de dentro para fora. E também faço, lógico, né, as técnicas da estética por fora. Então, é o que eu te falo, é um tratamento muito exclusivo, é muito diferenciado. E foram anos essa construção, né? Eu me formei em acupuntura em 2013. Né? Então, faz 12 anos aí. E depois veio essa outra pós em estética que eu sentia necessidade por por adaptação de mercado e também para evoluir. Então, a questão de botox, de bioestimulador. Né? Que é uma tendência, né? É uma tendência. No seu consultório, mulheres, acredito que elas te procuram para, como você comentou, né? Para trazer ali a autoestima, para o bem-estar e tudo mais. Como que a Cíntia se cuida? Eu me cuido, eu me trato com muita coisa que eu passo para vocês, que eu faço para vocês, tá? Então, a acupuntura é uma constante na minha vida. Aromaterapia, outras técnicas que eu incorporo, né, lá para as minhas pacientes também. E se alguém entrar na minha página, vocês vão ver que eu mesma faço o meu botox, tá, gente? Você vai me ver lá no espelho, né? Eu me trato com tudo que eu tenho, o possível, tudo que dá para eu fazer em mim mesma, eu faço. Caramba, você... Faço atividade física, né? Eu busco muito essa questão de equilíbrio, sabe, Lu? O equilíbrio, para mim, é a palavra que traduz tudo na saúde, né? Eu sempre colocava para os meus alunos a questão da balança, né? Aquela imagem da balança. Então, o que você faz, o que você come, o que você ingere, e o que você faz para você e sobre isso, sobre o seu lazer, sobre a sua atividade física, sobre como que você se cerca, o que você consome. Então, de uma literatura adequada. Então, eu sempre coloco na questão de saúde emocional essa balança. Ah, mas a vida é estressante, tá aqui na balança, é corrida, sim. O que eu faço com o meu tempo vago? Então, eu converso muito sobre essa questão comportamental, né, que a acupuntura ela engloba também. Gente, eu fico até com medo, né, de fazer pergunta para a Cíntia, porque a gente, né, que trabalha, que não tem essa vida equilibrada, porque agora eu já estou me auto-julgando, né, já estou aqui falando, como será que eu preciso procurar a Cíntia? A decisão mais ousada que você tomou nessa sua carreira toda? A decisão mais ousada foi empreender. Foi empreender, porque eu nunca tinha empreendido. E qual o maior desafio desse empreender? Porque você tem todo o conhecimento, né? Uhum. Você é uma pessoa que tem autoridade para falar do assunto. Se viu ali dentro de um consultório. E aí, como é que eu vou botar gente dentro desse consultório? E como que foi essa construção? Como que eu vou colocar gente dentro desse consultório? Porque, igual eu disse, o caminho natural é voltar para o Brasil, procurar um emprego numa universidade com todo o meu currículo. Tá linda, ok, vem aqui trabalhar comigo. Mas eu falei, não quero mais. Quero ficar mais tempo com as minhas filhas. Eu não queria mais trabalhar todas essas horas semanais. Não que o empreendedor... As 40 mais seguir com o doutorado, né? É lógico que... Ilusão, né? Que o empreendedor vai trabalhar pouco. Eu trabalho muito, mas eu consigo estar mais tempo em casa. Então, eu consigo estar mais tempo com elas. Eu consigo ter esse equilíbrio maior que era o que eu buscava.
né? Então, eu tive, sim, eu tenho ainda todos esses desafios, né? Amanhã eu tenho que ter gente dentro do consultório, eu tenho que vender, eu tenho que continuar prestando um ótimo trabalho, então eu tenho que continuar estudando, eu nunca vou parar de estudar, né? Então, eu nunca vou estar pronta o suficiente. E como que você lida com esse medo e essa insegurança? Eu vou com medo mesmo. Eu vou com medo mesmo, sabe? Porque senão, o medo, ele é importante, porque ele te baliza. Às vezes, através desse medo, eu consigo pensar e repensar e alterar rotas. Perfeito. Tá? Mas se o medo... Eu sempre brinco assim, o medo vem, mas eu não chamo ele para sentar, tomar café e ficar ali comigo. Né? Eu falo, você vê, isso é uma visita ingrata, meio que tipo, não te quero por aqui. O que eu posso fazer para mandar a visita embora? Sabe? Coisas assim, eu penso, que é um pensamento muitas vezes intrusivo. Então, eu calculo... Muitas vezes eu recalculo rotas, mas eu vou com medo mesmo. Eu não deixo ele me paralisar. Nunca. Você tinha uma segurança, é uma pessoa estudada, vivida, né, intensa. Você traz muito isso na sua fala, muita né? Intensidade. Muito intensidade. E foi empreender. O medo, você toma um café com ele e manda ele embora. Né? Tipo, vem cá, vamos conversar, depois você vai embora. Uhum. Agora, se você fosse deixar um recado para essas meninas que estão começando, né, nessa área da saúde, da estética, que estão com medo de dar o próximo passo, que estão com medo de se aventurar fora do país, que seja, né? O que você diria para elas? Para elas nunca desistirem do sonho delas. O sonho, quando ele é genuíno e quando você faz a sua parte de buscar, de persistir, de trabalhar, você pode até ter que, muitas vezes, alterar rotas, adiar alguns caminhos, mas você não pode se abandonar nem abandonar seus sonhos. Porque a economia muitas vezes não vai estar legal, muitas vezes você não vai ter o apoio dos seus amigos que você achava que você teria, tipo, eu vou abrir o consultório, nossa, tem toda a galera da academia. Não, nem sempre. Então, assim, persistir mesmo. Porque os percalços, eles acontecem todos os dias, eles aparecem todos os dias. O medo, ele é uma constante que ele vem todos os dias, mas não deixe ele entrar na sua casa e tomar café com você todos os dias. Alterne rotas, mas não desista. É isso que eu penso. E é assim que eu persigo. E é assim que você se tornou autoridade na onde você está hoje. Essa Exatamente. Eu sou uma menina nascida, criada no interior e que desbravei muita coisa. Quando você estava na Holanda, aconteceu algum fato que você olha e fala, passei por isso, eu acho que eu consigo passar por mais coisas? Todas principalmente as primeiras doenças das crianças, né, naquele inverno terrível, desbravar um sistema de saúde totalmente diferente do que a gente está acostumada, as regras na escola das crianças totalmente diferente. E o que eu passei na Holanda, que eu fui uma referência para mim e para muita gente na época, que foi a pandemia, né? Eu passei a pandemia, a grande parte da pandemia na Holanda. E ao contrário do que muita gente fez naquele momento, eu consegui perder peso, eu consegui me exercitar quase todos os dias. Eu andava 10 quilômetros por dia, porque lá a gente tinha uma certa liberdade, né? E eu tinha uma floresta que ficava 3 quarteirões da minha casa, atrás da minha casa. E aquilo foi meu refúgio. Eu andava na floresta. E lá é seguro, né? Lá é seguro. Lá é seguro. Então, eu andava por essa floresta, até contato com os... Tinha até aqueles servozinhos, assim. Então, eu fiz muito exercício. Eu fiz muita consulta online para o pessoal aqui no Brasil. Eu fiz com essas técnicas, né, de aromaterapias, de florais, que eu também atendo. Eu fiz lives para a universidade sobre como estava sendo
a pandemia na Europa. Então, eu criei parcerias, eu trabalhei dentro de um contexto que estava, assim, muito complicado para o mundo inteiro, né? Para o mundo inteiro. Todo. Então, lá a gente teve algumas vantagens. A gente conseguia viajar, a gente conseguia sair. As crianças ficaram fora da escola somente por 2 meses. Então, dentro desse processo da pandemia, eu fiquei, lógico, meus pais não puderam ir para a Holanda, eu não podia vir para o Brasil. Então, eu tive uma série de pormenores de quem estava longe. Né? O Brasil estava ruim, mas eu estava lá sozinha. Então, eu tinha esses medos, né? Tipo, se acontecer alguma coisa aqui comigo, com meu marido, minhas crianças vão para o abrigo. Que vai ser... aí tem o sentimento de mãe, né? O que vai acontecer? Né? O sentimento de mãe. Então, aconteceram várias coisas, mas isso, para mim, foi muito transformador. Eu não deixei a pandemia me roubar, não deixei a pandemia roubar minha saúde. Você acha que isso tem a ver com tudo o que você aprendeu aqui, né, na área acadêmica? Sim, tem. Eu coloquei em prática tudo, né? Eu tenho uma formação muito sólida na área de saúde mental, de saúde emocional, e eu coloquei tudo isso em prática. Então, meditação, exercício físico, essas técnicas, né, de aromaterapia, de florais, eu coloquei a família para cima lá dentro de casa, legal, sabe? Não, ninguém vai engordar aqui, ninguém vai ganhar peso aqui, nós vamos fazer exercício, nós vamos se unir, nós vamos sair dessa. E, que nem eu te disse, fiz lives, né, sobre a importância da saúde mental na pandemia, busquei muito aqueles guidelines na área da Organização Mundial da Saúde. Uau. Divulguei muito, fui uma fiel divulgadora de notícias boas, não de fake news. Porque a gente ouviu muito, né, nessa época. E eu acho que aí você também tinha algo para dizer, eu levanto uma bandeira, eu sei sobre essa saúde, eu estudei sobre isso, o que eu aprendi eu posso levar para outras pessoas. Na sua fala, eu tô sentindo isso. Sim, eu me cerquei de tudo que eu podia, tanto para ficar bem dentro do possível, né, e para ajudar pessoas. As pessoas. Exatamente. Suas filhas, quando... eu tenho 3 filhos, e aí eu imagino... E as meninas, né, falam o tempo todo do Serrara, que é o nosso movimento de mulheres empreendedoras. Então, eu escuto a Mariana, a mamãe é raríssima, amiga da mamãe, não é e tal. Então, a gente tem aqui como mãe esse compromisso com os nossos filhos, né? Sim. Eles olham pra gente e os olhinhos chegam a brilhar, assim, né? Minha mãe faz isso. Como que é essa relação com as suas meninas? Saber que a mãe é uma doutora, autoridade, e aí você vai cobrá-las, elas estudarem também. Como que é a vida dessas meninas olhando para a mãe Cíntia ali, né? Elas são, lógico, né, falar das filhas, né, aí a gente derrete, elas são umas graças e elas têm muito orgulho. Elas, mamãe, você é doutora, mamãe faz, a minha filha mais nova, agora ela já fala, tem 7 anos, mas ela sempre fala, você é acupunturista. Igual a mamãe. E aí, quando elas estão, assim, começa um resfriado ou qualquer coisa, mamãe, você faz acupuntura em mim? Então, elas recebem acupuntura desde quando tomavam vacina. Né? Porque a acupuntura, você ajuda a ter, por exemplo, menos reação das vacinas. Né? Porque você trabalha ali, ajuda a modular o sistema imunológico. Então, elas recebem... Eu fui para o centro cirúrgico com os pontos de acupuntura quando elas foram nascer. Então, eu fiz acupuntura a gravidez toda. Então, a acupuntura, ela faz parte da minha casa, né? Da minha família. E as questões também elas gostam de ir. Às vezes, eu dou curso lá na clínica. E aí, às vezes, precisa de pacientes para pediatria. Elas vão, confiam, adoram. Que gostoso. Isso é leve, né? Quando você vê que isso está inserido na vida da sua família. Porque você não precisa ser 2 pessoas, né? Não. Faz parte. Então, mamãe, você tem paciente? Mamãe, você vai chegar tarde? Mamãe, hoje você vai para a clínica? Mamãe, né? Então, faz parte já, hoje, da vida delas, o ambiente. Elas pedem para ir, às vezes.
Eu imaginei ela discutindo na escola, né? Aconteceu alguma coisa na escola, ela falou, não, vai lá, faz uma acupuntura, né, com a minha mãe. Ah, eu vou te contar um negócio, agora você vai rir. Me conta. Estava aqui, nesse mesmo balão, tá? Uma moça, uma senhora, bateu no meu carro. Aí encostamos, né? Foi ela que bateu no meu carro. Aí encostamos, aí ela se assustaram, fez um barulho e tal. Aí desceu. Ah, me dá seu telefone, né? Aí troca o telefone. Aí vira a mais velha e fala assim, agora você pode ir lá fazer botox no consultório da minha mãe. Adoro. A mulher tinha acabado de bater no meu carro, né? Aí ela, tá. Eu vou. Vou sim. Gente, quantos anos tem a mais velha? 10. 10. Eu lá e falar, gente, eu preciso de... né? Não vou deixar nenhuma ruga aparecer, vou ficar linda, maravilhosa, igual minha mãe. E aí elas começam a chorar, tá enrugando, hein? Vai ter que fazer botox. Aí ela... Projetos para 2025. Crescer. Ser Raríssima, mais raríssima ainda. Falando em raríssima, a gente nem falou sobre o raro ainda, né? Meu Deus do verdade. céu, a conversa está tão boa. Para 2025, é o seu 4º ano em Ribeirão? 2023, 20... com a clínica. 4 anos, isso. 4 anos. Agora, fevereiro. Opa, bati. Fevereiro. Quando você veio para Ribeirão, você sentiu muita diferença do que você viveu em outras cidades? Ou você achou que aqui também era algo para você desbravar, nesse segmento de acupuntura, por exemplo? No começo, eu senti porque eu estava voltando, né? Então, eu morei 10 anos em São Paulo, depois 3 anos na Holanda. Então, eu estava voltando, além de estar voltando para o Brasil, eu estava voltando para uma cidade menor e ainda no meio aí, no final aí da pandemia. Então, estava tudo meio bugado, né? Assim, na verdade. Eu achava, sim, que era uma das questões de empreender, que aqui não tinha o que eu podia fazer. Olha, que interessante. Conjugar tudo isso. Tá? Porque, lógico, tem clínicas de acupuntura, tem clínicas de estética, mas não via e não vejo com tanta profundidade o que eu podia oferecer no meu trabalho. Tá bom. Então, a dificuldade foi mais... Não foi prestar o trabalho, não foi fazer, que nem eu disse. Isso, para mim, a expertise, né, não é o meu problema. O começo que foi mais difícil de empreender mesmo. Como é que abre um negócio? Preciso de um contador. Como que abre uma empresa? Eu preciso ir lá na vigilância sanitária. Eu preciso... São coisas que eu fiz tudo sozinha, né? Então, foram essas as dificuldades, né? Onde que eu faço compra? Então, vamos cotar, vamos fazer compra, um ponto bom. Você vive... Olha que interessante. Isso é o mais gostoso de você empreender. E de você escutar histórias de mulheres que passaram, né, pelo caminho que você que está me ouvindo agora pode estar pensando. Vou abrir um negócio. Por onde que eu começo? Né? Por onde que eu vou? Estou sozinha. Exatamente. Então, você pode ter essas informações ouvindo aqui o nosso podcast, né? Pesquisando, estudando, buscando grupos de network, buscando grupos que vão te ajudar a ter essa expertise e para você não percorrer esse caminho sozinha, né, Cíntia? Exatamente. Eu não conhecia, por exemplo, um movimento de mulheres como o Rara. Como eu te disse, eu sempre fui funcionária. Então, toma aqui minha carteira de trabalho. Assina aí, pô. Vou vir aqui, o resto, quinto dia útil tá na conta, né? Então, eu tive que gerenciar, né, essa questão de dinheiro, de fluxo de caixa. Então, foram muitos aprendizados, né? E hoje eu tenho 47 anos, eu estava com 44 anos. E muito se ouve no Brasil que uma pessoa, depois dos 40 anos, ela já não consegue muita coisa, né? Muito se ouve. Muito se ouve e muito se pratica também, né? O mercado de trabalho, quando a gente fala o etarismo, assim, ele
que conheço várias pessoas que levantam essa bandeira porque não olha para as mulheres acima de 40, 45 anos com uma capacidade de realizar algo. Infelizmente. Infelizmente. E a gente percebe esse movimento do empreender desses 40, 35 para cima. Tem muitas mulheres que estão dando esse passo que você deu com 40 anos. Eu dei esse passo também. Eu saí de um CLT, do mundo corporativo, e fui literalmente empreender ali depois dos 40. Então, a gente tem que olhar isso com bons olhos, né? Porque a gente tem experiência, nós temos conteúdo. Construímos muito. Lógico, e a gente tem que levantar essa bandeira assim, que nós somos capazes de levar isso, né? Nós estamos nem no meio da vida, 40 anos, 40. Não, tem muita coisa para viver ainda, muita coisa para aprender. Dentro do movimento do RAR, a gente vê essa movimentação, né? A gente já tem ali muita parceria com mulheres aí de 35 a 55 anos que estão nessa transição de carreira. É muito claro isso, esse movimento. E ele está crescendo cada vez mais, né? Sim. Então, apoiar essa mulher neste momento é crucial. Então, você que está aqui com a gente, repense um pouquinho se você está olhando para esse público e está desmerecendo. Acho que vale a gente rever alguns conceitos, né? E eu fui aprendendo. Então, marketing digital. Vamos fazer um curso de marketing digital. Vamos ali no Sebrae fazer um curso de empreendedorismo. Como empreender, como vender, como buscar, né, o seu cliente, onde seu cliente está. Então, eu fui passando por todas essas etapas. E ainda estou, né, aqui, hoje. Estamos aqui, né, nesse grupo fantástico, que é o Rara. Que gostoso. Crescer é a palavra de 2025. Exato. O que a gente pode esperar da Cíntia doutora para esse ano? Nós que somos de Ribeirão Preto, vamos ouvir esse podcast. O que a gente pode esperar da Cíntia? O que você vai trazer para nós nesse ano? Vou continuar, gente, prestando o melhor serviço possível e imaginável que estiver ao meu alcance. E quero crescer mesmo, crescer com vocês, crescer em networking, crescer no número de pacientes, de clientes, de técnicas. E tudo que tiver, que for bem-vindo e que eu possa continuar aí, né, expandindo com vocês, porque vocês são tudo, né? Sem o cliente, sem os pacientes, também não resolve você estar ali do outro lado oferecendo algo que seja único, muito bom, mas essa troca é fundamental. Legal. Nós vamos para uma segunda parte aqui, tá, do nosso podcast, e vou parar um minutinho para tomar um café e uma água, e a gente vem com um bate-bola, que é uma das partes mais gostosas. Peguei de surpresa, né? Pegou, total. Cíntia, 2025, a sua palavra é crescer, crescimento. Exato. Me fala um pouquinho desse 2025. A palavra é crescimento. Eu quero construir muito em parceria, né, com as minhas pacientes, com as minhas clientes. Eu quero colocar em prática tudo isso que eu defendi na minha tese de doutorado, tudo que eu aprendi ao longo desses tempos, né, com dedicação, com estudo, eu quero colocar isso em prática. Então, cuidar das minhas pacientes, do seu bem-estar, da sua saúde, da promoção da sua saúde. E eu te convido para sentar na minha cadeira lá no consultório, bater um bate-papo. A gente tem um bate-papo junto que 2025 promete para mim e para você. Uau! Eu vou deixar aqui o endereço do consultório da Cíntia para você ir conhecer. Já segue aqui as redes sociais dela. Vou deixar tudo prontinho aqui embaixo. E também o artigo, né, que você tem. A tese de doutorado. Então, deixa seu comentário aqui que a gente responde para você com esse artigo, para você conhecer um pouquinho dessa doutora que nos deu o privilégio de contar a sua história. Eu amei, Cíntia. Obrigada. Amei. Obrigada mais uma vez pelo convite. E a gente tem aqui, para a gente encerrar, um bate-bola. Opa! Tá? Uma palavra, uma resposta. Tá. Certo? Pronta? Pronta! Então, vai lá. Um desafio. Crescer. Crescer. Boa. Bioestimulador é? Vida. Amei. Minhas filhas. Mais do que a minha vida. Elas são tudo para mim. Minha respiração. A Cíntia é? Persistente. Persistente. Raridade da Cíntia. Perseverança. Uau, é uma mulher. É raríssima. Cíntia,
Obrigada. Foi uma honra ter Eu você que aqui. agradeço. Estou impressionada com toda a profundidade que você tem, com toda a intensidade que você traz para as suas técnicas e espero que 2025 seja o nosso ano de sucesso. Espero também, assina embaixo. Que delícia. Meninas, encerramos aqui o nosso primeiro episódio de 2025. Lu Pratos convida para você que é mulher, acompanha todos os nossos episódios. Você não tem noção do conteúdo que nós temos para te entregar nesse ano. Um beijo, te vejo na próxima quarta-feira às 5 horas da tarde.